Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Hoje eu vou trazer mais um vídeo de opções binárias e um vídeo de gerenciamento, tá? Pra gente estar agregando aí nesse mercado e a gente conseguir estar melhorando o nosso conhecimento, aumentando o nosso conhecimento a cada dia que passa, a cada vídeo que passa através do canal, tá? Então eu vou passar um conhecimentozinho aqui que eu sei, beleza? Que eu acredito que vai ajudar vocês aí, para vocês estarem abrindo a mente de vocês. A gente vai estar usando um gerenciamento reverso, tá? Assim, galera, tem muitos gerenciamentos que, assim, eu não sei o nome deles específicos, eu não sei se já existe ou não, mas, assim, são gerenciamentos que você mesmo pode ir criando e você consegue ir trabalhando em cima dessa base. Então, assim, eu vou te dar uma base de um gerenciamento e você consegue trabalhar com dezenas de variações dentro desse gerenciamento de uma maneira com que possa ser mais agressiva, mais conservadora. Enfim, você pode trabalhar do jeito que você quiser, com o payout que você quiser, com porcentagem de conta que você quiser, usando apenas isso daqui. Por isso que é legal, né? Mas eu vou te dar essa base aqui. Então, o gerenciamento, o nome de gerenciamento, pouco importa. O importante é você entender a estrutura e a base dele para você poder desenvolver através dessa base, beleza? Então, eu vou chamar aqui esse gerenciamento de gerenciamento reverso. Provavelmente já tem até um outro nome aí no canal. Mas por que eu vou chamar ele de gerenciamento reverso, por assim dizer? Porque esse gerenciamento, nesse caso aqui, a gente vai buscar arriscar mais para buscar menos. Então, geralmente, o que a pessoa faz? A pessoa faz um 2 para 1, por exemplo. Ela vai lá, arrisca X, né? Ela arrisca R$10 para tentar buscar R$20. Ela arrisca X para tentar buscar 2X, ou seja, ela arrisca um capital para tentar buscar 2 vezes isso, 3 vezes isso, entendeu? Nesse caso aqui, o gerenciamento ele é reverso. Eu vou arriscar mais para buscar menos. Só que tem uma lógica nisso, né? Muitas pessoas aí são contra esse tipo de gerenciamento. O pessoal sempre fala, não, você tem que pegar o seu capital e arriscar pouco para buscar muito. Só que nem sempre isso é vantajoso, beleza? Existem os dois lados da moeda. Se você usar um gerenciamento reverso, que você arrisca mais para buscar menos, só que se você faz isso de uma maneira inteligente, ele é tão bom quanto o outro gerenciamento. Por isso que eu falo para você que não existe gerenciamento, o melhor gerenciamento, esse daqui é o melhor. Existe o melhor gerenciamento para cada cenário, cada momento de mercado, enfim, N coisas aí que eu poderia falar. Tá? Mas para não ficar muito grande, eu vou só dar essa palhinha aqui sobre isso, tá? Então vamos lá, pessoal. Gerenciamento reverso, tá? A gente vai utilizar assim, ó. Primeira coisa, a gente vai estar utilizando como exemplo de estudo um payout de 90%. Isso daqui vai variar, né? Porque todo dia o mercado varia, mas geralmente está em 80, 85, 87, 90. Então nesse exemplo aqui a gente vai usar 90%. E como de costume também, a gente vai usar uma conta de R$1.000 como exemplo. Aí você aplica ela para qualquer valor, pode ser 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, R$100, R$200, R$500, não importa, tá? E aí, no caso, a gente vai trabalhar em cima do capital de R$1.000, e aí, como que vai funcionar? Como eu coloquei aqui, a gente vai arriscar 5%, beleza? 5% para buscar 1%, ou seja, a gente vai arriscar 5% de R$1.000, que seria R$50, para buscar 1%, que seria R$10, beleza? E vamos lá, como que a gente vai estar dividindo essas entradas? Eu já vou explicar para você por que é legal esse gerenciamento reverso, tá? Bom, nesse exemplo aqui, a gente vai estar usando 5 entradas de R$10, tá? Sendo que você tem 5 chances, tá? Para fazer aqui o gerenciamento, né? Com entradas de R$10. No seu caso, se você quiser mudar isso aqui, você pode fazer N coisas, tá? Você pode arriscar os R$50 com 2 entradas de 25, você pode arriscar com 20 entradas de R$5, que é interessante também. Enfim, por isso que eu falo pra você que existem 1 milhão de maneiras de você trabalhar. Você só precisa entender a base, tá? Para você poder mudar isso daqui e usar de uma maneira que seja interessante para você, dentro do seu gerenciamento, da sua gestão, da sua estratégia, do seu operacional, enfim. Por isso que esse mercado ele é tão foda. Então, beleza, pessoal, para não ficar muito grande esse vídeo aqui, já falei pra cacete, já nem comecei o vídeo. Quantidade de entradas, nesse exemplo, 5, a gente vai usar 5 mãos de R$10 para dar os R$50. Então, a gente vai buscar R$10 de lucro, que seria 1% da conta, só que a gente vai arriscar 5. E por que que isso é interessante? Por quê? Porque eu sempre falo para vocês que o mercado, ele sempre vai tender ao equilíbrio. Isso sempre, no longo prazo, sempre vai tender a equilibrar. Ou seja, você
você deixa um fator desequilibrado e aí automaticamente um outro fator ele vai ser compensado por aquele desequilíbrio. Por exemplo, assim, se você está arriscando 5% para você buscar 1, você está desequilibrando muito. Por quê? Porque você está arriscando um valor muito alto para buscar 1%. Você tá arriscando 5 vezes para buscar 1. Então, tecnicamente, não compensaria. Só que o mercado ele precisa achar uma maneira de equilibrar isso daí, porque a tendência é que ele fique no 0 a 0. Então, significa que vai ser muito mais fácil para você bater a meta dessa maneira, dependendo das suas entradas e tal, do que você estopar. Sim, você também vai tomar stop algumas vezes, só que como o mercado ele sempre vai tender ao equilíbrio, e como eu estou desequilibrando muito para um lado, ele vai tender a equilibrar do outro. Então o que significa? Significa o seguinte, eu estou desequilibrando por quê? Porque eu estou arriscando muito, e aí quando eu tenho um lucro mínimo de 1%, que é 5 vezes menos do que eu estou arriscando, a tendência é que eu consiga bater a meta muito mais fácil, muito mais rápido do que eu vou estopar. Posso estopar sim, mas a tendência é que eu tenha stop mais rápido, beleza? Stop gain mais rápido do que o stop loss, beleza? Então vamos lá. Explicado isso daqui, o que vai ser? A gente vai acertar 2 vezes seguidas, tá? A gente vai trabalhar aqui com Soros nível 1, onde a gente vai dar 2 entradas de mão cheia, tá? Pode ser de mão Soros inverso também, mas nesse exemplo vai ser de mão cheia. A gente vai acertar 2 vezes seguidas e voltar à mão inicial quando a gente acertar 2 vezes seguidas. Aí a gente vai fazer essa brincadeira até a gente fazer 1% de lucro ou 5% de stop. Então você vai ter 5 entradas, onde você vai tentar, nessas 5 entradas, em qualquer uma delas, acertar 2 vezes seguidas, tá? Com o Soros cheio. E aí você vai fazer isso até você fazer 1% de ganho, R$10 de lucro, ou 5% de stop, que aí seria R$50 de stop. Então aqui, para ficar mais fácil para entender, seria basicamente assim. Olha só como é muito mais fácil você bater a meta nesse gerenciamento do que é você estopar, beleza? A ideia desse gerenciamento é justamente essa. Pô, quando você faz um 2 para 1, por exemplo, você está arriscando pouco para você buscar mais. Só que a tendência é que você tenha mais dias de stop. Por quê? Porque você está arriscando pouco. E no mercado, uma coisa que eu percebi com o passar do tempo é que quanto mais você arrisca e menos você busca, mais fácil vai ser você ganhar o lucro, porque você está arriscando muito. Então, por exemplo, se você está arriscando R$1.000 para buscar 10, por exemplo, você vai ter 99,99999% de chance de ganhar os R$10 e 0,0000% de chance de perder os 1.000. Você pode perder os 1.000 de cara, mas a probabilidade ela é muito mínima comparada aos R$10, porque você está desequilibrando muito de um lado, você está arriscando muito capital para buscar 10. Então a tendência é que você consiga ganhar 10 várias vezes seguidas. E o que a gente busca nesse gerenciamento? É fazer justamente o oposto. A gente arrisca de balde e a gente ganha de grão. Só que a ideia é como eu falei para você, como você vai conseguir ganhar 1% várias vezes, você vai ter muito mais dias positivos do que dias negativos. A ideia é, de 1 em 1%, você conseguir, de tempos em tempos, fazer mais do que os 5% quando você quebrar. Por exemplo, assim, se a cada 6 dias você faz 1%, e quando você quebra 5%, você está 6% positivo e 5% negativo. Aí se você faz 6 menos 5, você está 1% de take profit no longo prazo. Seria basicamente isso aqui nesse gerenciamento, beleza? Na teoria seria isso daqui. A ideia é você fazer inversamente proporcional. Você vai ganhar muito pouquinho, só que você vai ganhar pouquinho tantas vezes, e que você vai quebrar tão poucas vezes os 5%, que no longo prazo a gente vai tentar ganhar 8 dias seguidos, 10 dias seguidos, aí você ganha 10%, quando você perde 5%. Obviamente vai ter dia também que você vai perder 2 dias seguidos, 3 dias seguidos, aí você perde 15%, só que no longo prazo, a tendência é que você tenha muitos dias positivos e você vai buscar isso aí, você ganhar mais de pouquinho em pouquinho do que está dando tempo de você estar perdendo os 5%, nesse exemplo, beleza? Então, beleza, pessoal. Nossa, vídeo de gerenciamento é complicado, é maçante, mas é isso aí, tá? Então, vamos lá. Essas 5 entradas que a gente tem aqui, só para acabar esse vídeo. A entrada 1, você vai fazer uma entrada de R$10. Num payout de 90%, você vai ter um lucro de R$9. Então, praticamente aqui você tem 50% de chance de acertar ou de errar.
como a gente já sabe, sem levar em consideração nenhum fator externo, sem levar em consideração nada, seco. Se você tem uma estratégia com uma probabilidade grande de acertar, várias confluências, enfim, pode até ser que você tenha uma probabilidade maior de acertar aqui. Então isso daqui já é um fator legal para você. E olha que top! Na primeira entrada, se você já ganha logo de cara na primeira entrada, você já sai fora com o seu 1% de lucro. Aí você vai falar para mim, mas não é 10 reais, é 9. Tudo bem, mas você não precisa arriscar os 50 reais por causa de R$ 1. Aí não precisa, entendeu? Eu até vou colocar aqui no cálculo de porcentagem, tá? Eu até coloquei isso aqui, ó. O valor 9 é qual porcentagem de 1.000? Aí no cálculo aqui é 0,9%. É praticamente 1%, entendeu? Você não vai arriscar tudo que você fez seu lucro por causa de R$ 1, entendeu? Então você já está ali na média, porque é renda variável. É 0,9% de lucro, ou às vezes você vai acertar e você vai fazer 1,5% de lucro, mas você está nessa média de 1%. Então é isso que você tem que entender, beleza? Você não precisa buscar R$ 10 exatamente, você tem que buscar algo próximo a isso, tá? E quanto menos entradas você fizer, quanto menos você se expor ao risco, melhor. Então se você já entra na primeira e já ganha, você já está aqui ganhando R$ 9, você já sai fora com ganho. Imagina, você vai lá, fala, pô, eu tenho 5 chances aqui. Você faz a primeira entrada, ganha em 1 minuto, 2 minutos, fala, pô, bati a meta. Você não precisou ficar 4, 5 horas ali no gráfico. E na grande maioria das vezes você vai acertar de primeira, porque é 50-50. Aí isso daí já entra em análise combinatória, que é o que eu falei no vídeo anterior, lá que se você tem uma quantidade, se você tem um conjunto com, por exemplo, aqui, nesse caso aqui são 5 entradas. Aí são 2 elevado a 5. Isso daqui vai dar um conjunto de 32 possibilidades dentro desse conjunto. Desses 32 possibilidades, 16 deles você vai ganhar, 16 deles você vai perder de primeira. Então você, 50% das vezes, você vai ganhar logo de cara. Então você vai conseguir bater a meta muito mais rápido, beleza? Na grande maioria das vezes, tá? Isso aqui vai proporcionar com que você trabalhe de uma maneira muito inteligente, beleza? Então, top demais. Se você não entendeu isso, vai lá no vídeo de análise combinatória que depois eu explico mais sobre isso. Beleza, entrada 1, R$10. Você ganhou um lucro de R$9. Então, aqui de cara você já ganha. Ah, beleza, mas e se eu entrar aqui na primeira entrada e errar? Aí eu vou fazer a minha segunda entrada. Olha que legal, rapaziada. Aqui você consegue trabalhar de várias maneiras. Por isso que eu falo pra você, eu tô te dando a base e você vai fazer o que você quiser com isso daqui. Você pode ser mais agressivo, mais conservador. A segunda entrada, pô, você perdeu a primeira mão, beleza, tá no seu gerenciamento, você tem mais 4 chances. Aí você vai lá, joga a segunda mão de R$10, aí se você ganhar, se você perder, você vai descendo aqui, mas depois a gente vai falar da perda, vamos primeiro falar do ganho. Se você ganhou a primeira mão, você ganhou R$9. Mas o que eu falei para você? Que você precisa acertar 2 vezes seguidas nesse exemplo de soro cheio, beleza? Então você jogou uma entrada de 10, ganhou R$9 de lucro líquido, e aí você fez uma segunda entrada de R$19, que são R$10 da sua entrada mais os 9 de lucro, e aí aqui no payout de R$90, 90% de R$19 daria R$17,10. Aí você junta o lucro da segunda mão e da primeira, seria R$17,10 mais 10. Eu coloquei 26,10. Eu sou um animal, né? Isso daqui é 27,10. Pelo amor de Deus, cara. Eu errei todo o cálculo aqui, mas beleza. 17,10 mais 10. Ah, perdão, ó. Já falei merda. Eu nem vou cortar esse vídeo, é isso mesmo, ó. R$9 é o lucro, tá certo. É 26,10. 26,10. Já falei cagada aqui. R$10 é a entrada, não é o lucro. Tá certo. Tô falando merda aqui que já tá tarde pra caramba, já são 2 da manhã. Beleza? Então são 17,10 mais R$9 do lucro da primeira mão, beleza, pessoal? Aí no caso vai dar aqui, ó, 26,10 de lucro líquido, beleza? Ou seja, na sua segunda entrada você ganhou 2 vezes seguidas, você teve um lucro líquido de R$26,10. Top, maravilha. E aí você vai subtrair a sua primeira mão que você entrou, que era do seu capital, você vai ter um lucro real aqui de R$16,10. E aí, se você acertar 2 vezes seguidas na sua segunda entrada, você fez até mais do que 1%, que é o que eu falei que você tinha que fazer. Aí, no caso aqui, quanto que seria R$16 de 1.000? Seria 1,6%, ou seja, praticamente você quase bateu a meta de 2 dias nesse único dia aqui, nesse gerenciamento,
beleza? Isso na sua segunda entrada. Olha só que maravilha, hein, pessoal? Isso aqui é muito, muito legal, esse gerenciamento, se você souber trabalhar de uma maneira legal. Vamos continuar falando aqui para a gente não perder o raciocínio, tá? Aí depois eu vou mostrar as variações disso daqui. Aí beleza, você ganhou 16,10 aqui, legal. Só que você pode trabalhar aqui de várias maneiras, tá? Eu falei que você tem que acertar 2 vezes seguidas, sim, só que você pode também fazer de uma maneira um pouquinho mais conservadora. Por exemplo, assim, se eu fiz a primeira entrada e eu errei aqui os 10 reais, se eu ganhei, beleza, já bati a meta. Agora, se eu perdi e vou para a segunda entrada e eu ganhei 9 reais na segunda entrada, pô, 9 menos 10 vai dar menos 1, beleza? Aí você vai ficar com 1 negativo. É praticamente como se você tivesse de novo as 5 entradas, entendeu? Então, se você quisesse ser mais conservador e você quisesse jogar de novo uma mão de 10, você teria 5 chances. Então, por exemplo, assim, joguei a primeira entrada, errei, joguei a segunda entrada, acertei, aí em vez de você colocar essa segunda entrada em jogo, você pode falar, olha, eu tenho 2 chances aqui. Ou eu vou tentar ser mais arrojado e vou tentar buscar o meu lucro de cara, já vou fazer mais do que 1%, vou fazer 1,6%, né? Sobre R$ 1.000, beleza? Que seria os R$ 16 aqui de lucro líquido. Ou eu vou tentar ser mais conservador e eu vou simplesmente voltar para a mão inicial. Aí no caso você teria de novo 5 chances. Então no caso, se você errar a primeira e acertar a segunda, você não tem 5 chances, você teve 6 chances. Por quê? Porque se você acertou essa mão, tecnicamente você teve uma chance a mais, uma chance extra. Ou seja, tá vendo como essa matemática é legal? Por quê? Porque ela proporciona com que você tenha várias e várias chances antes de estopar. E é por isso que o mercado sempre vai tender ao equilíbrio. Como você está arriscando muito mais do que você está buscando, a tendência é que você consiga bater a meta muitas e muitas e muitas vezes. E aí você vai quebrar também, só que você vai quebrar com muito menos frequência do que você vai bater a meta, entendeu? E justamente por causa disso daqui também, você pode trabalhar de uma maneira conservadora, pode trabalhar de uma maneira mais avançada. Se você quiser ser completamente conservador, o que eu acho que é interessante, principalmente no começo do seu mês, no caso eu prefiro ter uma chance a mais. Então se você perdeu a primeira, entrou na segunda entrada, ganhou os R$ 9, você pode voltar de novo com os R$ 10. Entendeu? Nem precisa usar o lucro, você pode usar os R$ 10, você vai ficar menos 1 negativo, isso daqui não dá nada, entendeu? Se der tudo errado, você vai ficar com R$ 51 negativo, que seria os mesmos 5%, entendeu? Só que com R$ 1 a mais, não vai fazer diferença nesse caso, beleza? E aí você tem 6 chances, você está trocando R$ 1 a mais de stop para ter 6 chances, vale muito a pena, beleza? E aí no caso, se você, por exemplo, ganhou os 9, voltou e ganhou de novo, aí você ficaria com um lucro um pouquinho menor, né? Você ficaria com um lucro de R$ 8, porque você ganhou 9 aqui, você perdeu R$ 1 aqui. E aí você subtraria do seu lucro, então você ficaria com R$ 8 de lucro. E aí R$ 8 de lucro sobre 1.000 é 0,8%. Como eu falei para você, não é 1%, mas é 0,8%. Você não precisa fazer 1% certinho, você não precisa arriscar todo o lucro que você fez no dia por causa de R$ 2 a mais, por causa de 0,2% a mais. Você vai buscar esse 0,2% a mais amanhã, no próximo dia. Como eu falei, vai ter dias que você vai bater a meta, você vai fazer mais que 1%. Aí no final do mês você vai ter uma média de 1%, entendeu? Mas o objetivo é você bater a meta o mais rápido possível, arriscando o menos possível. Porque aí você vai conseguir entrar no mercado. Você tem o seu risco ali, mas você tem o seu risco. Você vai, tipo assim, entrar no mercado, tentar fazer a sua meta com a menor quantidade de entradas possíveis, porque quanto menos entradas você faz, mais rápido você bate a meta, menos exposto você fica, mais seguro para você, e aí você vai tentar fazer isso todos os dias, beleza? É isso aí. Então, beleza, na segunda entrada eu dei 2 possibilidades com que você pode trabalhar, tá? Se você acertar, você tem mais uma chance, beleza. Aí agora digamos que você errou a primeira, errou a segunda e errou a terceira, ou sei lá, você fez aqui entrou na segunda mão, quis fazer soro cheio, perdeu, aí você perdeu as 2 mãos, por exemplo. Aí você vai fazer a terceira entrada, tá? Tá dentro do gerenciamento. Aí beleza, a terceira entrada você fez uma entrada de R$ 10, ganhou 9, aí a segunda entrada seria uma entrada de 19, tá? Você ganhou 17,10, aí seria 17,10
mais 9, né? Não mais 10, igual eu tinha falado, que eu errei. Aí seria 26,10 menos 10, que seria a sua segunda entrada, menos 10, que seria a primeira entrada. Você teria um lucro real de R$ 6,10, beleza? R$ 6,10 não é 1%, mas é 0,5%. Aí aqui cabe ao seu critério. Você pode, por exemplo, usar uma parte desse lucro para tentar buscar R$ 10 ou 8. Você pode, por exemplo, usar desses R$ 6, você pode usar 2 e tentar acertar 2 vezes seguidas nos soros com R$ 2. Se der errado, você para com 4 de lucro. Ou você, sei lá, divide em 2 entradas de 10 e tenta buscar mais, entendeu? 2 entradas de 3, perdão, e tenta buscar mais, usando só o lucro. Você pode trabalhar de várias maneiras aqui, beleza? Mas digamos que você vai parar com 6,10. Se você parar com 6,10, você vai ganhar aqui 6,10, tá? No seu dia. Se você quiser ser conservador, que eu recomendo que você seja conservador, você vai ganhar 0,61%, beleza? Fico entrando aqui toda hora, perdão, pessoal. E aí, beleza. Ou você, se você quisesse, por exemplo, falar, beleza, eu ganhei 2 vezes seguidas aqui, o que eu posso fazer? Eu posso voltar para a mão inicial. Por quê? Porque eu não perdi. Então, pô, você fez a primeira entrada, fez a segunda entrada, fez a terceira entrada, você quase bateu a meta quase 100% da meta, né? Um pouquinho mais da metade, só que você ainda não bateu a meta. Se você quiser ser um pouquinho mais arrojado, tecnicamente você teria mais 5 chances. Ou seja, você no total você não teve só 5 chances, você teve 8, porque você gastou 1, 2, 3, fez um lucro de 6,10 e você tem mais 5. Ou seja, você não teve 5 chances. Você não teve 5 chances para você estopar, você teve 8. Ou seja, você tá trabalhando de uma maneira muito, muito, muito foda. Isso é muito, muito legal. Isso no soro cheio. Você pode fazer soros parcial, por exemplo. Na terceira entrada, eu vou lá e ganho 9, tá? Por exemplo. Aí, se você não quiser fazer o soro cheio, você quer fazer o soros parcial aqui, aí você vai fazer 90% de 9, seria 8,10. Aí você faria 8,10 mais 9, seria 17,10. 17,10 menos 10 da segunda entrada, menos 10 da segunda entrada, seria 20. E aí você ficaria menos 2,90 negativo. Só que é quase como se você estivesse no 0 a 0. Tá? Isso que você pode errar indo soros inversos e de novo. Se você errar o primeiro, você joga de novo como se nada tivesse acontecido. Ou se você errar a segunda mão de soros, se você quiser fazer um soros inverso na terceira entrada, por exemplo, você ganhou R$ 9, aí você vai jogar a mão de 8,10, que seria o lucro da mão de R$ 9. Se você errar, você joga de novo, você vai brincando, beleza? E aí, se você ganhar essas duas mãos, você praticamente volta para o 0 a 0, você vai ficar menos 2,90. Aí, como eu falei, você não teve 5 chances, é como se você tivesse 8 chances e você está sendo muito, muito conservador. Num cenário que você está só errando, o mercado está te espancando, você não está conseguindo acertar, você está errando pra caramba, você errou as 2 primeiras, foi na terceira mão, acertou a terceira mão, aí você errou de novo o lucro, entendeu? Ou seja, o mercado não tá bom para você, você tá errando muito mais, você tá acertando, e nesse cenário você ainda voltou praticamente pro 0 a 0 e você tem mais 5 chances. Então olha só como é fácil bater a meta aqui. É muito mais provável, não é certo garantido, mas é muito mais, probabilisticamente falando, é muito mais provável que você tenha o lucro, porque você está muito mais perto de bater esse lucro do que você tá de perder os 50, beleza? Justamente com a matemática, com os soros que você está fazendo e tudo mais, beleza? Então você pode trabalhar dessas duas maneiras. Na entrada 4 seria a mesma coisa. Você entrou na primeira entrada, errou, entrou na segunda entrada, errou, entrou na terceira entrada, errou, entrou na quarta entrada, errou, na terceira entrada errou, aí na quarta entrada você foi lá e acertou. Você ganhou 9, vai de novo soro cheio, 17,10. Aí você fica com lucro de 26,10 menos R$ 30. Por quê? Porque agora você não perdeu 2 entradas, você perdeu 3. Então você perdeu a primeira, a segunda e a terceira. Você perdeu R$ 30 do seu capital. Aí nesse cenário aqui você fica negativo R$ 3,90. Só que você fica negativo R$ 3,90. É quase como se você tivesse as 5 entradas de novo. Ou seja, mesmo que você tenha errado 1, 2, 3 vezes seguidas e você consiga acertar em soro cheio uma vez, você praticamente volta para o 0 a 0 e tem mais 5 chances de novo. Entendeu? Então, por exemplo, para você estopar,
No caso, para você perder os R$ 40 mesmo, dessas 4 entradas, você teria que perder de novo a primeira entrada, a segunda entrada e a terceira entrada e a quarta entrada antes de acertar 2 vezes seguidas. Ou seja, você teve 8 chances para fazer isso. E você pode ficar brincando nisso. Por exemplo, cheguei, errei a primeira, errei a segunda, errei a terceira, acertei a quarta, fiquei negativo R$3,90. Aí errei a primeira, errei a segunda, já estou negativo R$23. Aí errei a terceira, estou negativo R$33. Na quarta eu acertei de novo. Aí eu já volto e eu ganho mais tipo 2 chances de novo. Ou seja, você não teve, no total você não teve 5 chances, você teve 9, 10, 12 chances. Então a probabilidade de você quebrar, ela é muito menor. Você entendeu? Uma hora, obviamente, vai acontecer, normal. Mas, por isso que eu falo, probabilisticamente falando, a ideia é você lucrar 1%, vários dias, até você conseguir bater sua meta ou você estopar. Aí vamos lá para o último cenário, beleza? Só para acabar o vídeo aqui para não ficar muito grande, mas vocês já entenderam a ideia de como é que funciona. Vim aqui e perdi a primeira, vim aqui e perdi a segunda, perdi a terceira, perdi a quarta, seja nos soros, encaixando soros, seja na primeira entrada, não importa. Na última entrada eu fui lá, fiz um soro cheio, por exemplo, ganhei 26,10 de lucro, aí você tira menos 40, que foi tudo que você perdeu. Você ainda ficaria aqui R$13,90 negativos, ou seja, praticamente aqui na sua última entrada, se você ganhar, você tem mais 4 chances antes de estopar. Então, no total, se você estopasse esse dia, você praticamente fez 5 entradas e você tem mais 4. Então, você fez 9 entradas para você estopar. Realmente, o mercado está muito ruim para você. Esse dia você estopou. Você teve 9 chances para acertar 2 vezes seguidas e tentar buscar recuperar o seu capital e ficar 1% de lucro, entendeu? Vai ter dia que você vai estopar, mas a probabilidade é que no longo prazo você consiga ter muitos e muito mais dias positivos do que negativos. E aí você vai tentar trabalhar esse lucro. Você pode pegar parte desse lucro no dia e tentar alavancar para você ficar mais longe da quebra. Você pode fazer uma série de coisas com o lucro, beleza? Porque vai ser muito mais fácil de você lucrar. E uma vez que você tem o lucro, você não precisa mais arriscar os R$50, por exemplo. Você arrisca só o lucro que você fez ali no dia, ou uma parte dele. Aí você tenta alavancar, e aí você para de usar o seu capital e usa só o lucro e tenta ficar mais longe da quebra. Você vai trabalhando dessa maneira, entendeu? E aí, desse jeito, você vai trabalhando. Por exemplo, errei a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, na quinta eu acertei. Fiquei R$13,90 negativa. Aí eu errei de novo a primeira e a segunda, já tô menos 33. Só que na terceira mão eu já ganhei de novo. E aí eu já voltei meio que para R$20 de novo. Aí eu fui lá, errei a primeira, errei a segunda. E aí errei a primeira, ganhei na segunda 2 vezes seguidas, já voltei pro 0 a 0. Aí você já deu, por exemplo, 4 entradas, 5 entradas, por exemplo, e você tem mais 5. Você ainda está no 0 a 0, entende? E aí você vai brincando dessa maneira, com o soros cheio ou soros parcial, depende, até você bater sua meta ou estopar, beleza? E aí sim, na grande maioria dos dias você vai bater a meta e vai ter um de outro que você não vai conseguir acertar 2 vezes seguidas, é normal, todo mundo toma stop, beleza? E aí você vai estopar um valor grande, beleza? E assim, quanto mais você adiciona entradas, mais e mais longe fica a quebra. Só que aí já começa a ficar um pouquinho mais perigoso. Por quê? Porque se você começa a arriscar um valor muito grande da sua conta, aí você tem que ver se vale a pena para você, entendeu? E aí, por exemplo, eu estou colocando aqui para você arriscar 5% da conta, mas você pode arriscar menos. Você pode, por exemplo, arriscar 1% e buscar 0,2%. Seria o seguinte, eu estou com uma conta de R$1.000, eu vou arriscar 10 ao dia, fazer a mesma coisa aqui, só que eu vou diminuir. Em vez de usar uma entrada de R$10, eu vou usar uma entrada de R$2. Aí eu vou arriscar 1% e aí eu vou tentar buscar R$2 de lucro. Por exemplo, eu estou muito mais conservador. Entendeu? É muito mais difícil eu quebrar assim. Ou se você quiser ser mais arrojado, eu vou arriscar 10% ao dia numa conta de R$1.000. Ou se eu tenho uma conta de R$500 e eu quero arriscar mais, eu posso arriscar 10% de R$500. Seria R$50 de novo. Entendeu? E aí você vai buscar 10. Só que você tem uma conta com valor menor. Aí se você tem uma conta com valor maior e quiser ser mais conservador, você vai trabalhando assim. Por isso que eu tô falando, eu tô te dando uma base, você vai usar com a porcentagem que você quer, aceitando os riscos, sabendo que quanto mais risco você aceita, mais lucro você vai ter, só que do outro lado também vale, né? Mais lucro você vai ter, só que mais prejuízo você vai ter também. Então você vai ter que ver se você aceita isso, você tem que ver qual que é o capital que você está usando, se é um capital de trabalho, se é um capital se é o dinheiro da pinga ou se é o dinheiro do leite, entendeu? Você tem que ver tudo isso, você tem que fazer uma gestão financeira
do seu próprio dinheiro, da sua própria vida, para ver se isso vai te atrapalhar ou não, se você perdeu ou não, porque a gente está falando de um mercado de alto risco, entendeu? Então você tem que ser maduro com isso daqui, beleza? Como eu falo, você tem que ser maduro, senão você vai ficar entregando dinheiro aí pro mercado para sempre, beleza? Então te dei aqui a base, aí você pode trabalhar em cima disso daqui de várias formas, pode adicionar mais entradas, adicionar menos entradas, fazer uma porcentagem maior. Tem gente que gosta de buscar metade, por exemplo, em vez de você buscar 1%, você pode buscar 2,5%. Só que vai ser mais difícil você bater a meta aí nesse caso, porque aí você já vai ter que arriscar mais, entendeu? Só que você pode trabalhar assim também. Aí vai de cada um, tá? E aí, enfim, quando você lucra, você pode fazer um outro gerenciamento usando só o lucro para tentar alavancar esse lucro, acertar 3, 4 vezes seguidas e fazer, sei lá, 10 vezes o valor, entendeu? E aí você vai, enfim, tentando ganhar mais do que você está perdendo, beleza? Então seria basicamente isso, pessoal. Eu tentei fazer um vídeo bem rápido, eu sei que não tem como fazer um vídeo de 2 minutos para explicar gerenciamento, porque eu quero explicar tudo do bom e do melhor, beleza? Qualquer dúvida que você tiver, pode falar aqui comigo aqui embaixo. Logo mais vai ter mais gerenciamento, eu tenho várias coisas legais para ensinar para vocês. Coeficiente, a gente pode usar Martingale, gerenciamento com Martingale e Soros, a gente pode usar gerenciamento com coeficiente de recuperação, algoritmo de recuperação, que não é necessariamente Martingale, pode usar algoritmo de recuperação junto com Soros, pode usar Soros cheios, Soros inversos junto com algoritmo de recuperação. A gente pode fazer uma centena de dezenas de gerenciamentos e brincar de várias maneiras, e até com o próprio Martingale, trabalhando de maneira inteligente com o Martingale, assim, sem ficar pegando o seu capital todo e fazendo Martingale infinito, porque eu já falei pra você que se você fizer Martingale infinito pelo resto da sua vida, você vai quebrar, você não vai conseguir ganhar dinheiro desse jeito. Então, Martingale é bom, só que você precisa usar ele de uma maneira inteligente. Do mesmo jeito que Soros também é bom, só que você tem que usar ele de uma maneira inteligente. Não adianta você querer fazer um Soros nível 20 todo dia que você vai perder dinheiro, por causa da probabilidade de acontecer, beleza? Então, tamo junto, vamos aprender. Se você tem alguma coisa para agregar aqui, me fala, a gente vai crescendo aqui junto. Se você, enfim, acha que está faltando alguma coisa, vamos conversar aqui. Eu vou crescendo junto com vocês vão crescendo junto comigo e a gente vai se ajudando. Tamo junto demais. Abraço, valeu pessoal. Logo vai ter mais conteúdo. Se liga, hein? Fica ligado aí.